Olá, meu nome é Ruth Dalcol e eu trabalho no Núcleo de Ciências Químicas e Bromatológicas do Centro Laboratório Regional de Santo André. E hoje nós vamos falar sobre rotulagem de alimentos embalados. A definição de rótulo é toda inscrição, legenda, imagem ou toda matéria descritiva ou gráfica, escrita, impressa, estampada, gravada, em relevo ou litografada ou colada sobre a embalagem do alimento. E o rótulo tem uma importância. Os rótulos são elementos essenciais que comunicam o produto e o consumidor. E traz ali o rótulo traz informações sobre a origem, a composição e características nutricionais do produto. E tem um papel fundamental no rastreamento e na localização dos produtos, permitindo a identificação daqueles que possam oferecer risco à saúde do consumidor, sendo então importante para a saúde pública. Do ponto de vista do marketing, a apresentação de um produto é tão importante quanto o produto em si. Desta forma, a embalagem e o rótulo possuem a função de despertar no consumidor o interesse em adquirir um certo produto e diferenciá-lo dos produtos concorrentes. É importante que as informações que constam no rótulo sejam claras, sendo utilizadas para orientar a escolha adequada de alimentos. A rotulagem dos alimentos embalados é obrigatória e está regulamentada pela legislação brasileira através de órgãos como o Ministério da Saúde, por meio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o Ministério da Agricultura e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, INMETRO. Aqui apresento a vocês as normas atuais para a regulamentação da rotulagem. Aqui tem o RDC 727 de 2022, que é da Anvisa, que dispõe sobre a rotulagem de alimentos embalados, a Instrução Normativa número 22 de 2005, que é do MAPA, que dispõe sobre a rotulagem de alimentos embalados agora de origem animal. A Portaria em Metro número 249 de 2021, que estabelece a forma de expressar a indicação quantitativa do conteúdo líquido das mercadorias. E a Lei número 10.674, iniciada em 2003, que obriga a que todos os produtos alimentícios comercializados informem sobre a presença de glúten. Aqui eu coloco algumas informações obrigatórias da Portaria 727 sobre rotulagem geral. O item denominação de venda é um item primordial onde o consumidor entra em contato com a informação do que é o produto, qual é o produto que está sendo embalado, que foi embalado e que está sendo vendido. A lista de ingredientes é primordial, porque através dela o consumidor consegue ver quais são as matérias-primas que foram feitas o produto que ele vai adquirir. E aqui, nesse exemplo que eu dou sobre os ingredientes, essa goiabinha, ele está em ordem decrescente de matéria-prima, onde que nós temos mais farinha de trigo e menos fermento químico. Então, temos farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, goiabada cremosa, açúcar, gordura vegetal, sal e fermento químico. O conteúdo líquido é uma informação que envolve o peso líquido, que é o peso total do produto descontado do peso da embalagem. O peso drenado é outra informação obrigatória pela legislação quando o produto tem duas fases, e ele representa o peso da fase sólida sem considerar o líquido conservante.
A identificação de origem é de suma importância para que o consumidor saiba onde o produto foi gerado, como também é uma forma de rastreabilizar o produto quando necessário para uma fiscalização de vigilância sanitária. A identificação do lote, ele também tem como finalidade a rastreabilidade do produto e o prazo de validade tem como você ter condições de saber se o produto está em condições de ser ingerido. Produtos que necessitam de temperatura para conservação necessitam ter as instruções de conservação. Os alimentos que necessitam de um preparo específico devem conter na sua rotulagem o preparo dele, como preparar o alimento. Atualmente, a legislação de rotulagem geral incluiu também a necessidade da advertência sobre os principais alimentos que causam alergias alimentares, como contém aveia e derivados de trigo e leite, contém leite, não contém glúten. A legislação obriga que os rótulos tenham advertência relacionada ao uso de aditivos alimentares. Todo alimento embalado deve conter em seu rótulo a declaração da rotulagem nutricional. A Lei nº 10.674 preconiza que todo alimento deva ter na sua informação, no rótulo, a expressão não contém glúten ou contém glúten. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a rotulagem nutricional dos alimentos e esta tem como definição toda a declaração destinada a informar ao consumidor as propriedades nutricionais do alimento, compreendendo a tabela de informação nutricional, a rotulagem nutricional frontal e as alegações nutricionais. A rotulagem nutricional contemplam duas regulamentações. A RDC 429, que entrou em vigor em 2020, que dispõe sobre a rotulagem nutricional dos alimentos embalados, e a Instrução Normativa 75, também, que entrou em vigor em 2020, que estabelece os requisitos técnicos para declaração da rotulagem nutricional dos alimentos embalados. A informação nutricional na rotulagem dos alimentos traz um benefício de poder de comparar um alimento com outro e também ele auxilia a população a fazer escolhas mais corretas e saudáveis. A Instrução Normativa de 2020, em seu anexo 2, fornece os valores diários de referência, que são a base para o cálculo do percentual de valores diários fornecidos pela porção do alimento que deve constar na informação nutricional do rótulo do alimento. A atualização da legislação em relação à tabela de informação nutricional trouxe uma melhora na qualidade da informação para o consumidor, bem como uma melhoria na legibilidade da informação nutricional. Como exemplo, vemos uma comparação entre duas tabelas, uma na legislação anterior e outra na legislação atual. Na legislação atual, além da porção do alimento
que está definida no anexo 5 da Instrução Normativa 75 de 2020 e da medida caseira correspondente, deve constar também a informação de quantas porções o produto daquela embalagem consegue oferecer. Foi acrescentado na tabela uma coluna com os valores nutricionais para uma quantidade padrão de 100 gramas para sólidos ou semissólidos e 100 ml para líquido. E aqui eu trago um exemplo já de uma tabela da informação nutricional na nova legislação. Como a legislação anterior não oferecia uma padronização de layout para a tabela de informação nutricional, o fabricante criava o seu próprio layout, o que gerava muitas vezes uma informação confusa para o consumidor. A nova legislação resolveu este problema, fornecendo um padrão de layout limpo, claro e objetivo, para uma melhor compreensão por parte do consumidor. Na nova legislação, foi instituída a rotulagem nutricional frontal obrigatória, com mensagens padronizadas para chamar a atenção do consumidor com relação a produtos que oferecem riscos à saúde, devido à sua concentração mais elevada. Como exemplo, temos aqui quando o açúcar adicionado ao alimento estiver em uma concentração igual ou maior que 15 gramas por 100 gramas do alimento, é obrigatório constar no painel frontal uma imagem padronizada pela legislação que chame a atenção do consumidor. O anexo 17 da Instrução Normativa 75 fornece os modelos para a declaração de rotulagem nutricional frontal. Ao observarmos o rótulo deste produto, já sabemos que o mesmo possui em açúcar adicionado 15 gramas ou mais por 100 gramas do produto. A alegação nutricional é qualquer declaração, com exceção da tabela de informação nutricional e da rotulagem nutricional frontal, que indique que um alimento possui propriedades nutricionais positivas relativas ao seu valor energético ou ao conteúdo de nutrientes. A alegação nutricional, segundo a RDC 429 de 2020, não é obrigatória. E aqui eu trago um exemplo de alegação nutricional. O laboratório de bromatologia avalia as informações nutricionais do rótulo por meio de análises quantitativas, validando as informações constantes da tabela nutricional do rótulo do alimento. E aqui eu trago um exemplo de análise físico-química de um produto e a sua informação nutricional, onde que o laboratório fez as análises e constatou a presença de gorduras monoinsaturadas, que não estava constante no rótulo. Então, esse produto foi condenado por rotulagem. A avaliação dos nutrientes chaves nos produtos alimentícios declarados pela OMS são o sódio, açúcar, gorduras saturadas e gorduras trans. Obrigada a todos pela atenção e qualquer dúvida, entrar em contato com o meu e-mail.